Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Presidente do TCE e governador se reúnem para conversar sobre a situação econômica do estado. Com diversas irregularidades, contas anuais de governo da Prefeitura de Gaúcha do Norte têm parecer prévio contrário à aprovação. TCE provê recurso envolvendo a Fundação Assistencial de Chapada dos Guimarães. Estão abertas as inscrições para o primeiro EAD de 2018. Os detalhes agora no TCE Notícias. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro Domingos Neto, recebeu na manhã desta sexta-feira o governador do estado, Pedro Taques. Em reunião, foi debatida a situação econômica do estado. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Domingos Neto, recebeu o governador Pedro Taques, que chegou acompanhado da equipe econômica do governo. Na presidência do TCE, participaram também da reunião o vice-presidente do tribunal, Luiz Henrique Lima, o corregedor-geral Isaías Lopes da Cunha, além dos conselheiros Luiz Carlos Pereira, Jaqueline Jacobse, João Batista de Camargo e Ronaldo Ribeiro. A reunião teve o objetivo de esclarecer a situação econômica do Executivo Estadual. O governador apresentou os números ao órgão de controle. Eu agradeço ao presidente do Tribunal de Contas do nosso estado, o conselheiro Domingos Neto. Eu pedi a ele uma reunião com todos os conselheiros do Tribunal de Contas para que nós pudéssemos fazer um panorama das contas do estado neste início de 2018. Conversamos aqui tecnicamente, republicanamente, mostrando os pontos de dificuldade, os desafios que o Poder Executivo e o estado de Mato Grosso têm para serem superados. Falamos sobre a Previdência, falamos sobre a questão do FEX, falamos a respeito da possibilidade de um fundo emergencial de estabilização fiscal. Foi uma conversa muito produtiva. Em meu nome pessoal, em nome do Poder Executivo, eu agradeço ao presidente do Tribunal de Contas e aos conselheiros pela cortesia com que nos receberam. Por conta da crise econômica, o Estado passa por dificuldades para quitar compromissos financeiros, como o repasse do 10º aos poderes. Os dados explanados pela equipe econômica do governo estadual serão analisados pelos conselheiros. Foi muito bem apresentado pela equipe técnica do governador a situação real do estado e aqui, como é um órgão de controle, será debatido tecnicamente o que pode ser feito para ajudar na melhoria da arrecadação do estado, na melhoria da economia do estado, para que o déficit seja superado pela arrecadação do estado, para melhorar, assim, a vida do cidadão mato-grossense. O Tribunal de Contas de Mato Grosso identificou diversas irregularidades nas contas anuais de governo da Prefeitura de Gaúcha do Norte, o que resultou na emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas de governo do exercício de 2016. Veja os detalhes desse processo. O relatório preliminar de auditoria da Secretaria de Controle Externo do conselheiro interino Luiz Carlos Pereira apontou 8 irregularidades nas contas anuais de governo da Prefeitura de Gaúcha do Norte, do exercício de 2016. Na ocasião, o gestor responsável Nilson Francisco Alessio apresentou defesa ao ser citado. A SESEX concluiu pela manutenção de 7 irregularidades, sanando apenas uma, de natureza gravíssima. As irregularidades apontadas foram relacionadas à contratação de obrigação de despesa nos 2 últimos quadrimestres do mandato sem que haja disponibilidade financeira, ocorrência de déficit de execução orçamentária, aumento de gastos com pessoal no período de 180 dias anteriores ao final do mandato, ausência de transparência nas contas públicas, descumprimento das regras relativas à transmissão de cargos eleitorais e ocorrência de indisponibilidade financeira da Prefeitura de Gaúcha do Norte para pagamento do saldo de restos a pagar.
Sobre os resultados das políticas públicas, dos 10 indicadores selecionados para avaliar os resultados da educação, o município de Gaúcha do Norte superou a média Brasil em alguns itens, atingindo a pontuação 6,2. Diante dessa estabilidade do índice geral, foi recomendado que a Câmara Municipal atente para a necessidade de alertar a atual gestão que adote providências para a efetiva melhora das políticas públicas de educação. Da análise do IGFM geral, verifico que o município de Gaúcha do Norte ele ficou também na classificação C, com gestão e dificuldade, ficando na 93ª posição. E ele teve uma drástica piora na sua gestão em relação a 2015. Pois nesse caso, ano passado o GFM geral era de 0,76, caiu para 0,55. Dessa forma, o conselheiro relator Luiz Carlos Pereira votou no sentido de emitir parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais de governo de Gaúcha do Norte com recomendações. TCE provê recurso ordinário e reforma a decisão anterior, envolvendo a Fundação Assistencial de Chapada dos Guimarães. Veja. Esse recurso ordinário foi interposto pelo presidente da Fundação Assistencial de Chapada dos Guimarães, Paulo Eloy de Amorim, que respondeu pela autarquia no período de 1º de janeiro a agosto de 2014, e por Jane Lúcia Jabra Anfi, presidente no período de setembro de 2014 a 8 de outubro do mesmo ano, com o objetivo de reverter uma decisão do Tribunal Pleno que julgou irregular uma tomada de contas ordinária. Os recorrentes alegaram que o atraso nos repasses dos recursos pelo Estado impossibilitou o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias, acarretando à época na incidência de juros e multas. Por isso, eles pediram a isenção de qualquer responsabilidade e da determinação de ressarcimento ao erário. Para o relator do processo, o conselheiro interino Moisés Maciel, os argumentos apresentados deveriam ser considerados. Conforme relata a própria auditoria técnica, não foi possível ter acesso às guias de recolhimento previdenciários devido à extinção da Fundação Assistencial de Chapada dos Guimarães. E ainda os valores a título de juros e multas foram levantados com base na planilha elaborada de forma conhecida pela Prefeitura do município de Chapada dos Guimarães. Diante da impossibilidade de demonstrar de forma eficiente e eficaz a responsabilidade ou não dos ex-gestores quanto aos pagamentos intempestivos, entendo que a determinação de restituir valores horários deve ser excluída. Do contrário, estaria se admitindo a aplicação de responsabilidade objetiva, contrariando os mandamentos constitucionais que adotam a responsabilidade subjetiva como regra para os agentes públicos. Dessa forma, o relator do processo votou pelo provimento do recurso ordinário interposto pelos ex-gestores, julgando regular a tomada de contas ordinária e excluindo a determinação de restituição de valores aos cofres públicos e também a multa aplicada. Reforma orçamentária é tema de palestra que será realizada na Escola Superior de Contas. Quer saber mais sobre essa iniciativa? Eu te conto como. O orçamento como um instrumento de planejamento e controle e a reforma orçamentária no setor público. Esses serão os temas abordados em palestra que será ministrada pelo doutor em gestão Armando Cunha em mais uma iniciativa do Tribunal de Contas de Mato Grosso por meio do projeto de ensino à distância para a gestão pública. Aqueles que quiserem comparecer ao auditório da Escola Superior de Contas na manhã do dia 28 de fevereiro, nesse primeiro EAD de 2018, podem se inscrever no portal do TCE, no endereço www.tce.mt.gov.br, clicando no banner que se encontra no topo da página. Depois disso, é só clicar na aba Inscrição e inserir o seu CPF. Aqueles que não conseguirem comparecer ao evento, a palestra será transmitida ao vivo pelo portal. Fiquem atentos. Esse TCE Notícias fica por aqui. Outras informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Para você, um excelente final de semana e até segunda.
TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.